Esse vídeo aqui é sobre a pessoa escutar demais. Tá entendendo agora? A pessoa escutar demais. A pessoa escuta uma coisa, às vezes não é nem aquilo. A pessoa sai espalhando para todo mundo, falando para todo mundo. Tá entendendo agora? Eu fiz um vídeo sobre a língua. Agora esse vídeo aqui, fiz outro vídeo sobre o olho, enxergar demais. E esse vídeo aqui é sobre escutar demais. Tem pessoas que escutam as coisas pela metade e sai falando igual doido. Às vezes não é nada daquilo e a pessoa sai falando. Então o que acontece? A pessoa fala, em vez de ajudar, faz uma tragédia. É quase tipo o vídeo que eu fiz primeiro. O primeiro que eu fiz foi da língua, o segundo foi de escutar demais, de enxergar demais, de olhar sobre o olho. E esse é sobre escutar demais. Então, gente, tem gente que escuta as coisas pela metade e sai falando igual maluco, igual doido. Entendeu agora? Aí, em vez de ajudar, acaba bagunçando as coisas todinhas. Entendeu? Destruindo, fazendo uma tragédia. Talvez tenha uma morte. Se você... as três coisas. Eu fiz um vídeo sobre a língua, não foi o primeiro. O segundo foi sobre enxergar demais. Sobre o olho do ser humano. Agora eu tô falando sobre escutar. É outro vídeo. 3 vídeos. Então todos 3 trabalham junto. Todos 3 fazem o bem e o mal. Tanto faz a língua, tanto faz o olho e tanto faz enxergar. Os 3 órgãos do corpo do ser humano. Todos 3. Se você não escutar, você não fala. Se você não ver também, você não fala. Se você não tiver a língua, você também não fala. Mas você, para falar, você tem que ver e escutar. Não é verdade? Então todos os 3 órgãos trabalham igual. Todos os 3 órgãos trabalham igual. A língua, o olho e o ouvido da pessoa que escuta tudo, né? Não vou falar a orelha, não falar ouvido. Então, mas eu tô fazendo um vídeo, os 3 é igual. Um depende do outro, não é verdade? Só que eu fiz um vídeo, eu tô explicando a vocês para não misturar as coisas, vocês entenderem o que eu tô falando. Eu fiz um vídeo primeiro da língua. Depois o segundo foi de escutar. Agora esse, escutar não, o segundo foi de olhar, de enxergar demais. Tá entendendo agora? O segundo foi de enxergar demais. Então, agora esse de escutar. Então, gente, tem gente que escuta uma coisa de um jeito e sai falando de outra maneira. E não é assim que funcionam as coisas. É uma coisa complicada, que é difícil entender, porque os 3 órgãos do corpo da pessoa, a língua, o olho e o ouvido, todos os 3 dependem do outro para funcionar. É verdade ou não é? Se você o que você vê vai pro coração, não é verdade? Seja coisa boa, seja ruim. Eu fiz um vídeo e agora ver. Agora, se você escutar também e ver, você vai falar. Mas se você não escutar e nem ver, você não vai falar. Você pode até falar, porque se essa pessoa for um fofoqueiro, mas se você não for uma pessoa verdadeira, não fala. Então todos os 3 dependem de um ao outro, não é verdade? A língua, o olho e o ouvido. Então, gente, por isso que eu falo. Tem gente que escuta as coisas de uma maneira e sai falando, espalhando para todo mundo. Eles acham que está ajudando. Então, tem aquele ditado. É melhor, tem coisa, fingir de surdo, e cego e mudo.
Porque tem algum lugar no Brasil, não vou falar um nome não, algum lugar, vocês sabem do que eu tô falando, que a pessoa tem que fingir de mudo, e surdo e cego. Pessoa que fala demais, amanhece com a boca cheia de formiga, é verdade ou não é? Então, a pessoa para viver nesse mundo que a gente vive, tem hora que tem que fingir de surdo, mudo e cego. Que às vezes a pessoa fala demais, acaba perdendo até a vida. É o tal caguete, né, que eles falam, né? Então, tem coisa que a pessoa tem que fingir de surdo e mudo e cego. Igual eu falei com vocês, que um depende do outro. É verdade ou não é? Então eu fiz um vídeo, para não misturar as coisas. Primeiro foi da língua, o segundo foi de ver. Agora esse de escutar. Então as pessoas escutam uma coisa e saem falando. Mas, voltando atrás, tem coisa, igual eu falei, sobre ver. Se você viu uma coisa que você tem que falar, você viu, você tem que falar. Você vai evitar uma tragédia, aí você tem que falar. E se você, entendeu? E a língua, se você sabe de uma coisa, você sabe que vai evitar uma morte, você tem que falar. Mas você sabe que vai fazer uma morte, você não fala. E sobre escutar é a mesma coisa. Tem coisa que você vai escutar, você vai ser preciso de falar. Porque às vezes, se você não falar, você sabe, escutou. Você não viu, mas você escutou. Então, você fala. Mas você tem que, você para escutar e falar, você tem que ter certeza que vai falar, você vai fazer o bem, não o mal. Aí você vai ter que falar. Que às vezes você não fala também, muitas das vezes, é igual a língua e o olhar. A pessoa pode até perder a vida. Porque você sabe daquela coisa e não falou. Então você não falou, aí foi uma covardia, uma sacanagem por você, porque você sabia e falou. Mas você para falar, você tem que saber que tá falando. Não é verdade? Então por aí que as coisas funcionam. Não é tudo que é para falar, mas tem coisa que tem que falar. É verdade ou não? Então, gente, o que acontece? Eu falo com vocês. Esse mundo, a gente tem que controlar. Igual eu falei com vocês, os três trabalham juntos, controlar a língua, mas também controlar no limite que precisa. Porque você vai controlar a língua, mas tem coisa que vai ter que falar. Você vai evitar uma tragédia, mas tem coisa também que você não pode falar, que você vai acabar matando também. E o ver, tem coisa que você tem que fingir, igual eu falei, surdo e cego e mudo. Tem coisa que você vai ver, entendeu agora? Você vai fingir que não viu. É igual o ditado, surdo e mudo e cego. E o escutar. Tem coisa que você tem que falar, porque às vezes você não fala, você sabe daquilo. Você sabe por que você não falou, rapaz? Tem que evitar o pior. E você não falou. Você largou as coisas acontecer. Aí não, aí foi sacanagem. Tá entendendo? Aí você tem que falar. Mas não é você escutar e sair falando de qualquer maneira. Porque às vezes você vai falar achando que vai ajudar, você vai matar uma pessoa. Mas também tem coisa que você tem que falar. Agora eu tô falando com vocês. Tem coisa que tem que falar. Não é todas as coisas. Mas tem coisa que tem que falar. Entendeu agora? Aí a pessoa tem que controlar. Os três andam juntos, eu não falei com vocês. A língua, o olho e o escutar, o ouvido. Todos os três andam juntos. Um depende do outro. Então a pessoa tem que controlar as coisas. Esse mundo é assim. Não é todas as coisas que a pessoa tem que falar, mas tem coisa que tem que falar. Então a pessoa tem que controlar. Tem que controlar, falar a verdade. Controlar o que vê, controlar a língua e controlar o que escuta, não é verdade? Porque, igual eu falei com vocês, tem lugar aí que a pessoa tem que fingir de surdo e cego e mudo. Porque senão o maestro fica a boca cheia de formiga. Porque falou demais. Então tem coisa que a pessoa tem que fingir que não viu. Se é uma coisa, gente, escuta só para fechar o vídeo. Se é uma coisa que não está perturbando, não vai fazer mal a ninguém, você viu e sabe, escutou, você finge mudo, surdo e cego, rapaz. Não é melhor assim? Do que você perder sua vida. Você sair falando de qualquer maneira.